Muito bem, pessoal. Estamos de volta agora para mais uma aula de física. Quem fala aqui com vocês é o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Observe aí. Para o nosso objeto de conhecimento, nós teremos astronomia, gravitação e leis de Kepler, leis de Newton e astrobiologia. No detalhamento, pessoal, nós teremos astronomia, vamos falar sobre gravitação e principalmente sobre as leis de Kepler. É isso então, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Voltamos aqui para a nossa aula, que é uma aula que vai falar sobre o universo e as leis de Kepler, né? Kepler, um cientista extremamente importante que definiu aí 3 leis que definem os movimentos dos planetas, né? Kepler define essas leis e aí, a partir das leis de Kepler, nós podemos entender como é que os planetas se movimentam ao redor do Sol e também nós podemos, com esse conhecimento, nós tivemos a oportunidade de poder viajar dentro do nosso próprio sistema solar, já que agora a gente conhece como é o movimento dos planetas, onde é que o planeta vai estar daqui a um determinado tempo, né? Isso aí tudo foi definido aí pelas nossas leis de Kepler. E as leis de Kepler não são só importantes para isso, elas também foram importantes para que a gente pudesse ter certas culturas, né? Para a agricultura também foi importante. A gente vai observar toda essa importância das leis de Kepler num vídeo, numa animação que você vai assistir agora. Vamos lá. Quando o ser humano iniciou a agricultura, ele necessitou de uma referência para identificar as épocas de plantio e colheita. Ao observar o céu, os nossos ancestrais perceberam que alguns astros descrevem um movimento regular, o que propiciou a eles obter uma noção de tempo e de épocas do ano. Primeiramente, foi concluído que o Sol e os demais planetas observados giravam em torno da Terra, mas este modelo, chamado de modelo geocêntrico, apresentava diversas falhas que incentivaram o estudo deste sistema por milhares de anos. Por volta do século XVI, Nicolau Copérnico, 1473-1543, apresentou um modelo heliocêntrico, em que o Sol estava no centro do universo e os planetas descreviam órbitas circulares ao seu redor. No século XVII, Johannes Kepler, 1571-1630, enunciou as leis que regem o movimento planetário, utilizando anotações do astrônomo Tycho Brahe, 1546-1601. Kepler formulou 3 leis que ficaram conhecidas como Leis de Kepler. Muito bem, pessoal. Vimos aí, né, quanto é importante as leis de Kepler, porque com elas nós definimos os movimentos planetários. E ela só foi possível também graças ao abandono daquele modelo que se chamava geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo, e a gente passou a acreditar que o Sol estava no centro, né? Na época, no centro do universo. Pessoal, hoje se sabe que o Sol não é o centro do universo. Ele pode ser a estrela do nosso sistema solar, mas está bem longe de ser o centro do universo, né? A própria Terra, a própria galáxia que nós vivemos, se encontra numa posição do universo bem remota, né? Se a gente considerar que o centro do universo ele é constituído de um aglomerado de galáxias muito próximos entre si, chamado lá de grande atrator. É hoje o que a gente estuda, que a gente observa. Muito bem. Nós vamos aqui trabalhar, então, essas leis, as leis de Kepler. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A gente vai apresentar as leis para você e vai resolver exemplos de exercícios relacionados com essas leis, tá? Mais tarde, daqui a pouco, você vai conhecer, né, mais sobre a teoria, né, mais teorias sobre as leis de Kepler. Mas, por enquanto, a gente vai usar essa estratégia de observar o que diz as leis de Kepler através de resolução de atividades. Então, vamos lá. Vamos lá ao enunciado da primeira lei de Kepler.
Pessoal, primeira lei de Kepler, ela é conhecida como lei das órbitas. Também é conhecida como lei das órbitas. Ela diz o seguinte, olha, os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos dessa elipse. Olha, pessoal, no princípio achava-se que a órbita dos planetas era uma circunferência, né? Uma circunferência perfeita, né? Porque só quando Kepler abandona essa ideia, ele passou muito tempo pesquisando e levando em consideração que a órbita poderia ser uma circunferência, né? Um círculo perfeito. Porque na cabeça de Kepler, o universo, a mecânica do universo, o movimento dos planetas era perfeito. Então, a figura geométrica que simula uma perfeição é a circunferência. É um círculo perfeito, onde a distância do centro até qualquer ponto na sua superfície é a mesma. Mas esse modelo, levando em consideração a circunferência, não dava certo de maneira nenhuma. Dava certo para alguns planetas, né? Ficava muito próximo do que eram os cálculos, mas para outros planetas era completamente sem nenhum sentido. Então, quando Kepler abandona esse modelo de circunferência e passa ao modelo circular de uma elipse, e aí você pode ver aqui, pessoal, o que é uma elipse, olha, é como se fosse uma circunferência achatada, né? É como se eu pegasse um círculo, um bambolê, por exemplo, e puxasse os lados, aí eu deformaria a circunferência, formando aqui, ó, essa figura aqui, que está pontilhada de azul, olha, eu estou circulando de vermelho também, essa figura é uma elipse, tá? Veja que não é um círculo perfeito. E aí a elipse, ela tem focos, certo? Os focos da elipse, um foco fica de um lado, outro foco fica do outro, e depois eu tenho um centro da elipse. Então, o Sol fica posicionado em um dos focos, e o planeta descreve uma trajetória por cima dessa elipse. Tá certo? Aqui eu coloquei o Sol e a Terra, né? Para mostrar. E essa elipse aí, pessoal, ela tá bastante exagerada, tá? A elipse que a Terra descreve ao redor do Sol, ela é quase uma circunferência. Por isso que Kepler bateu tanto cabeça com isso, porque como era quase uma circunferência, para a Terra dava até praticamente certo os cálculos. Mas para outros planetas em que a elipse era mais alongada, isso não dava certo. Então Kepler abandona essa ideia de que seria uma circunferência para órbitas elípticas, aí ele pode então enunciar suas leis como ele enunciou a primeira lei, dizendo que a trajetória dos planetas é uma elipse. E o Sol fica posicionado, né, em um dos focos dessa elipse. Isso, pessoal, tem algumas consequências, como, por exemplo, existem momentos aqui, ó, em que a Terra, olha, nessa situação em que está o desenho aqui, a Terra está mais distante do Sol. Mas em algum momento no seu movimento ao redor do Sol, a Terra vai ocupar, por exemplo, essa posição aqui, ó. E aí a Terra vai estar mais próxima do Sol. Pessoal, como a força gravitacional entre o Sol e a Terra depende da distância entre a Terra e o Sol, quando a Terra estiver mais distante, a força gravitacional é menor. Quando a Terra estiver mais próxima, a força gravitacional é maior. O que isso implica? Implica que a velocidade da Terra, na sua trajetória ao redor do Sol, ela não é constante. A Terra, em alguns momentos, ela acelera, em outros, ela desacelera. Quando ela está mais próxima do Sol, a velocidade é maior. A velocidade aqui, ó, ela é maior. Quando a Terra está mais distante do Sol, a velocidade é menor. Tá? O ponto em que a Terra está mais próxima do Sol, que esse ponto aqui, é chamado de periélio. E quando a Terra está mais distante, eu chamo esse ponto de afélio. É muito importante, né? Terra mais próxima do Sol, então a Terra está numa posição chamada periélio. Terra
mais distante do Sol está numa posição chamada de afélio, tá? Então aí, ó, nós temos essa situação, tá? Periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol, são pontos mais próximos do Sol, e afélio, pontos mais afastados do Sol, tá certo? E a Terra muda de velocidade, pessoal. Só para que você tenha uma ideia, uma curiosidade, a velocidade média da Terra ao redor do Sol gira em torno de 109 mil quilômetros por hora, tá? 107, 109 mil quilômetros por hora é a velocidade que nós estamos agora na nossa nave espacial, que é a Terra, porque nós estamos na Terra e a Terra está em movimento ao redor do Sol. Muito bem, essa é a primeira lei. E agora eu tenho aqui uma atividade. Olha, um exemplo número 1, aqui do nosso semeante 2022. De acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas dos planetas que se movem em torno do Sol são... Olha só, a gente acabou de ver o enunciado lá da primeira lei, né? A gente viu que as órbitas são o quê? Elípticas, tá certo? E aí, olha só, olha as alternativas que nós temos aqui. As órbitas do Sol são elípticas com grande excentricidade. Aí, pessoal, essa parte aqui que fala grande excentricidade é o que torna a letra A falsa. A letra A não é a resposta, apesar de estar certo ser elíptica, mas não é a resposta. Observe aqui que a letra B fala circular, com o Sol no centro, está errado. Pessoal, uma elipse também é uma órbita circular, né? Só que o Sol não está no centro. O que diz a primeira lei? Que o Sol está em um dos focos da elipse. Então, eu posso também eliminar essa letra C aqui, a letra A não é, a letra C também não vai ser resposta para o meu exercício. Vamos ver a letra D, circulares com a Terra no centro, também a Terra não está no centro, tá? Da elipse. Hiperbólica não, né? Hiperbólica, a trajetória não é hiperbólica, tá certo? A resposta correta, então, olha só, letra B. As órbitas são elípticas e o Sol está posicionado em um dos focos da elipse. É o que diz o enunciado, né, lá da primeira lei de Kepler. Olha aqui, então, o nosso gabarito. É bem bonitinho para você, a solução. As órbitas são elípticas com o Sol em um dos focos. Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol que ocupam um dos focos da elipse. É o enunciado da primeira lei de Kepler. E aí a solução da nossa primeira atividade, né, do primeiro exercício que a gente viu sobre a primeira lei. E agora vamos aqui para o segundo exemplo, também relacionado aí com a primeira lei de Kepler. Olha só, uma questão aqui do SEMEAN também, lá de 2022. Quando o planeta que orbita a estrela Sol está nas posições do periélio e do afélio, estas são, respectivamente, aquelas onde há. E aí vamos lembrar aqui, né, no enunciado, a gente lembra logo daquilo que eu falei lá na explicação da primeira lei. O que é periélio? Você lembra aí? O que é periélio? É a posição mais próxima do Sol, certo? Aqui, ó. Tá? Posição mais próxima do Sol. Olha aqui onde está o periélio, né? É quando a posição, o planeta está mais perto do Sol. E o afélio é quando ele está mais distante. E eu disse para vocês que isso gera consequências, como, por exemplo, a velocidade aqui no periélio, ela aumenta, tem maior velocidade. A força gravitacional aqui é maior, tá certo? E aí lá no afélio a força gravitacional é menor entre os planetas, entre o planeta e o Sol, porque a distância é maior. E aí a gente pode, então, voltar aqui para o nosso exercício, agora que a gente lembrou o que é periélio e o que é afélio. Então, olha só as alternativas. O que vai acontecer? Né? É para colocar respectivamente aqui, ó. Então, a primeira parte da resposta se refere ao que está acontecendo no periélio e a segunda parte é o que está acontecendo no afélio. Então, no periélio, vai ter maior energia potencial gravitacional e menor energia potencial gravitacional. Isso aqui, pessoal, olha só, tem grande chance de ser a resposta. Porque quando está mais perto, a energia potencial gravitacional é maior.
quando está mais longe, a energia potencial gravitacional é menor. Maior e menor energia cinética, olha só, maior e menor energia cinética na letra B, né? Então, o que é energia cinética? É energia que depende da velocidade, tá certo? Energia que depende da velocidade. Maior energia mecânica. A energia mecânica de um sistema, pessoal, é sempre constante. Menor energia mecânica também vai da mesma situação da letra C. Eu já descarto a letra C, porque a energia mecânica do sistema permanece constante. Aí eu descarto também a letra D, né? Maior dissipação de energia também não, porque a energia ela permanece constante em sistemas isolados. E aí? A nossa resposta, pessoal, é a letra A. Olha só, como eu falei, tinha grande chance de ser a letra A, né? Por quê? Porque lá na letra A, a distância entre o planeta e o Sol é menor. E aí, como a distância é menor, aumenta a energia gravitacional, aumenta a força gravitacional, tem maior energia potencial gravitacional e é claro que no afélio, menor energia potencial gravitacional, tá bom? Então, olha só, pessoal, no afélio, a distância entre a estrela e o planeta é maior. Portanto, sua energia potencial é menor que no periélio, que é a posição onde a estrela e o planeta estão mais próximos. Ok? Então, resolvemos aí a segunda questão para a primeira lei de Kepler. Muito bem. Vamos agora, pessoal, conhecer a segunda lei de Kepler, né? Que é também conhecida aí como lei das áreas. Olha só, então, aí tem a ilustração para a gente entender o que diz aí a segunda lei de Kepler. Ela diz o seguinte, ó, o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E aí, pessoal, o que isso aí significa na prática para a gente? Veja só, aqui eu tenho duas áreas destacadas na minha figura, né? Eu tenho a área 1, que é formada com a posição N aqui e a posição M. E o Sol, né, que é o S. Essa área 1 aqui, ó, ela tem um valor, tem um determinado valor X, né? Mas veja que o planeta se deslocou, ele varreu essa área se deslocando do ponto N até o ponto M. Ele se deslocou aqui, ó. Se deslocou do ponto N até o ponto M. Tá certo? E aí ele descreveu essa área 1. Mesmo que ele aí, como a segunda lei de Kepler diz o quê? Diz que se ele se deslocar, né, aqui do ponto K, do ponto L até o ponto K, certo? Se o tempo desse deslocamento foi o mesmo tempo aqui, porque teve um tempo para se deslocar aqui, tá, gente? Para ele sair do ponto N e chegar no ponto M, vamos supor, só para que você tenha uma ideia, para não ficar só na letra, vamos supor que ele levou aqui 2 meses para fazer isso, certo? Levou 2 meses. Se ele levar também 2 meses, para sair do ponto L e chegar no ponto K, essa área 2 aqui, ó, vai ser idêntica à área 1. Então, o planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais, mesmo que ele percorra uma distância diferente entre 2 pontos. Mas as áreas que ele descreve serão iguais se os intervalos de tempo aqui, ó, forem iguais. Então, a área 1 será igual à área 2 no mesmo intervalo de tempo. Tá certo? Então, esse é o enunciado aí, é o que diz a segunda lei de Kepler. O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. E eu quero lembrar a vocês, pessoal, que as leis de Kepler, elas não são apenas válidas para o nosso sistema solar. Elas também são válidas para qualquer sistema onde planetas orbitem uma estrela. Muito bem, o exemplo aqui para a nossa segunda lei, olha só,
diz o seguinte, é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A elipse na figura abaixo, a gente vai já ver a figura, representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela. Os pontos ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de tempos iguais. Olha só, intervalo de tempos iguais. As regiões alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória nesses intervalos de tempo. Na figura em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, claro, não dá para colocar em escala, né? O segmento de reta SH representa o raio focal do ponto H de um comprimento P. Aqui está a figura, olha só, pessoal. Então, veja que essas áreas que aparecem aí, nos pontos sucessivos A, B, C, D e E, elas são todas, né, teoricamente, são iguais, certo? E aí, o que pergunta a nossa... O que faz... O que o nosso exemplo está pedindo? Considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, são feitas as seguintes afirmações. As áreas S1 e S2, varrida pelo raio da trajetória, são iguais. O período da órbita é proporcional a P elevado ao cubo. As velocidades tangenciais do planeta nos pontos A e H, VA e VH, são tais que VA é maior que VH. Então, a primeira, ó, as áreas S1 e S2 varridas pelo raio da trajetória são iguais. Se elas foram varridas no mesmo intervalo de tempo, isso aí é verdadeiro, né, pessoal? É o que diz a nossa segunda lei de Kepler. O período da órbita é proporcional a P elevado ao cubo? A gente nem falou sobre período ainda, né? Então, essa segunda afirmação é falsa. As velocidades tangenciais, VA maior que VH. Olha só, onde é que está VA? Onde é que está o ponto A, né? E o ponto H, né? Estão aí, né? E ele diz aí que as velocidades tais que VA maior que VH. A resposta, pessoal, né? Aqui estão as alternativas, apenas 1 é correta, apenas 2 é correta, apenas 3, apenas 1 e 2, apenas 1 e 3, apenas 2 e 3 e a letra E, 1, 2 e 3. A resposta correta, claro, aqui as afirmações 1 e 3 são corretas, porque, logicamente, né, pessoal? Olha aqui na figura. Logicamente, a velocidade aqui no ponto A, VA, como VA está no periélio, como esse ponto A está no periélio, aqui eu tenho uma velocidade maior que a velocidade aqui, VH, que está no afélio. Lembra que no afélio o planeta é mais lento, porque está mais distante? E no periélio ele é mais rápido. Então, a resposta correta realmente é apenas 1 e 3. A afirmação 2 é falsa porque a relação entre o período e o raio da trajetória é T ao quadrado sobre P ao cubo. É o que a gente vai já ver na terceira lei, tá legal? E é o que a gente vai ver agora, pessoal. Já que a gente já resolveu o exemplo da segunda lei, vamos à nossa terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, ela vai falar exatamente sobre a situação dos períodos, que ela é conhecida como a lei dos períodos. O quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K, que é igual para todos os planetas. Então, ele diz aqui, ó, a relação período do planeta. O que é o período do planeta? É o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol. O que é o R? É o raio da órbita, é a linha que liga o Sol até o planeta. Isso aqui é o R. Então, a relação de Kepler diz que o período, quer dizer, o tempo que ele leva para dar uma volta ao redor do Sol ao quadrado, ele é proporcional ao cubo do raio, né? Isso, se eu dividir o período pelo cubo do raio, eu vou ter sempre o mesmo valor, que é uma constante K. Tá bom? Aqui, tendo em vista que o movimento de translação de um planeta é equivalente ao tempo que esse demora para percorrer uma volta em torno do Sol, é fácil concluirmos que quanto mais longe o planeta estiver do Sol, mais longo será seu período de translação e, em consequência disso, maior será seu ano. O que ele quer dizer aí com essa frase, gente, é o seguinte:
quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo ele leva para dar uma volta no Sol, não é? Então, a Terra leva 1 ano para dar uma volta no Sol. Os planetas mais distantes do que a Terra, eles vão levar mais que 1 ano para dar uma volta. Vão demorar muito mais para isso acontecer. E aqui o nosso exemplo 4. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras ilustram a situação de maior afastamento e de maior aproximação desses planetas, considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre é RT, que mede 1,5 vezes 10 a 11 metros, aqui é o raio da órbita da Terra, né? Distância da Terra até o Sol, e que o raio da órbita de Júpiter equivale a 7,5 vezes 10 a 11, né? Júpiter está mais longe, veja que a Terra está a 1,5, Júpiter está a 7,5. E aí o que ele quer? De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedecem a essa relação aí, essa formulazinha aqui que a gente vai usar para resolver o exercício, né? Onde o período de Júpiter sobre o período da Terra é igual ao raio de Júpiter dividido pelo raio da Terra. Ali o primeiro membro é elevado ao quadrado e o segundo é elevado ao cubo. TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares, representadas na figura acima, o valor de TJ em anos terrestres é mais próximo de. Aí nós temos aí as opções, né, até a letra E. Aqui a solução, pessoal, é o seguinte, aqui estão os dados, olha. Dado do problema, raio de Júpiter, 7,5, raio da Terra, 1,5. O período da Terra é 1 ano. Ele não deu lá no exercício, mas a gente sabe que a Terra demora 1 ano. E qual vai ser o período de Júpiter? E aí eu coloco lá na fórmula, né, pessoal? Veja, o período de Júpiter é aquilo que eu quero encontrar. O período da Terra está aqui, ó, 1 ano. O raio de Júpiter é 7,5 e o raio da Terra 1,5. O primeiro membro está elevado ao quadrado, que é o período ao quadrado, e o raio ao cubo aqui no segundo membro. Observe que eu posso cancelar 10 a 11 com 10 a 11, certo? TJ dividido por 1 é o próprio TJ, né? Todo número dividido por 1 é ele mesmo, e fica TJ ao quadrado igual a 5 ao cubo. Por que 5? Porque 7,5 aqui, ó, 7,5 dividido por 1,5, pode conferir aí na calculadora, dá 5. Então, fica 5 aqui elevado ao cubo. Então, TJ passa o quadrado para o segundo membro, vira raiz quadrada. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, o que dá 125. Então, o período de Júpiter equivale aproximadamente a 11,18 anos. Ou seja, Júpiter leva mais de 11 anos para dar uma volta no Sol. E aí a resposta, então, para nós aqui, a resposta é 12, aproximadamente 12, né? Que são as respostas que estão lá disponíveis aqui, ó. 0, 1, 5, 12, 125 e 225. Resposta, então, mais próximo de 12 anos. Muito bem, pessoal. Resolvemos aí vários exercícios sobre as leis de Kepler, né? E eu espero que vocês tenham aí gostado, entendido. E daqui a pouco a gente está voltando aí, né? Daqui a pouco eu volto com vocês para outra aula. A gente se encontra aqui em outra oportunidade. Encerro a aula de hoje e me despeço de vocês. Tchau.